Fala galera, beleza? Semana difícil, mas eu tô aqui pro retrovisor e, e é uma rodada. Todo ano tem uma rodada que é maluca. Às vezes mais uma, né? E quando eu falo maluco, não é só de zebra, mas de desenrolares, né? De coisas que acontecem e tudo mais. Eu acho que a gente já tem o primeiro exemplo do campeonato nessa semana 5, né? Porque tivemos tropeços em casa de times, né, lá no topo dos rankings, como os dois últimos invictos, né, que caíram, Eagles e Buffalo. A gente teve outros resultados que surpreenderam, a começar por quinta-feira à noite, um desfacelado São Francisco indo até o Rams e batendo nos Rams, algo que eles fazem quase sempre, né? O Rams não consegue tirar esse calo aí, esse obstáculo do caminho que é São Francisco. E tivemos outros jogos que, né, para chegar no resultado final, tiveram momentos estranhos ou fora do comum. Jacksonville no Monday Night ganhando do Chiefs, viradas ali no finalzinho, no último minuto, defesa permitindo, né? Defesa forte, permitindo que o time chegasse. A gente teve o Arizona, mas isso é história para daqui a pouquinho. E a gente teve o tiroteio lá em Seattle. Esse foi um resultado que me deixou muito confuso, porque... Resultado não, né? Tipo de jogo me deixou muito confuso, porque Tampa foi desfalcado para lá para Seattle, foi desfalcado, já estava desfalcado na linha ofensiva, né? Mas foi desfalcado ainda do Mike Evans e do seu running back, o Buck Irving, e bateu sem número de pontos numa defesa que estava jogando bem, que não estava permitindo que os adversários colocassem, né? E ainda permitem a virada mais uma do Baker Mayfield, usando muito o excelente calouro Egbuka. E foi o jogo que eu vi, eu estava em São Paulo, foi o jogo que eu vi, que estava passando na televisão até nesse horário. E foi, de ficar em pé até o final, né? Eu acho que eu não contava que o jogo fosse... Podia até ser uma vitória do Buccaneers, mas mais amarradinha, né? Não com esses pontos para todos os lados aí. Vamos falar então de um jogo que teve repercussão para o playoff, apesar de ser dois times que estavam lá embaixo. Dois times que nas últimas 2 semanas eu trouxe na parte do preocupa. Mas Houston foi até Baltimore e atropelou. Um Baltimore desfacelado na defesa e sem o Lamar Jackson. Mas Houston atropelou. E agora Houston vai partir para a ofensiva e tentar, né, tirar a vantagem aí que seus dois adversários, Jaguars e Colts, colocaram. Vai ser muito engraçado, né? Muito engraçado se no final do campeonato a gente tiver 3 times da AFC South nos playoffs. Isso vai ser muito engraçado. Mas enfim, o Stroud finalmente liderou o ataque dos Texans a uma pontuação alta. Ele completou 23 de 27 passes, 244 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Aí a gente tem que ver se dá para acreditar que esse foi um ponto de virada ou se foi só jogando contra uma defesa que está perdida, né? Que está totalmente fora de competição. Esse aí é o tempo que vai dizer. E Baltimore tá dando, né? Virar um 1-4 agora nessas condições, eu acho que ninguém mais espera. Seria um milagre. E é difícil contar com milagres. A zebra, aí eu vou ficar com a vitória do Patriots sobre o Buffalo, porque o Buffalo era invicto e totalmente favorito em casa, né? No que provavelmente será o último jogo de Prime Time Sunday Night em Buffalo, nesse estádio, já que eles vão jogar num estádio novo no ano que vem. E tava um clima forte, né? Uniforme lá de rivalidade,
todo mundo de branco, mas não deu. Nada aconteceu direito para Buffalo. Fumbles foram críticos. James Cook, 49 jardas correndo. O James Cook é um termômetro. Se ele vai bem, Buffalo passa por cima. Se ele não consegue números, a coisa é mais complicada. Mas tinham que ter ganho também, né? Tinham que ter ganho dos Patriots, que não teve um jogo ruim. Fez a sua parte. O Drake May teve um jogo bastante eficiente, né? Com 22 de 30 passes completos, 273 jardas, 9.1 jardas de passe por tentativa. Enfim, a proteção do Patriots ainda está dando algum mole, mas o time tá brigando. Mas mesmo assim, a gente esperava que Buffalo fosse sair com a vitória. Então, para mim, essa foi a zebra para trazer. Aí o time que preocupa, eu tenho que trazer o Cardinals. Por quê? Eu tô muito sereno essa semana, né? Eu tô muito sereno. Mas as expectativas para o Cardinals desse ano fosse que continuassem a dar um passo à frente. E o passo à frente natural era chegar nos playoffs. Eles têm um início de schedule considerado um dos mais fáceis da liga. E ganharam 2 jogos, meio que aos trancos e barrancos no início, né? Colocando emoção no fim onde não precisava, e perderam 3, que era para ter ganho. O de Seattle era pelo menos para ter ido para prorrogação e aí ver o que dava, né? Mas esse contra Tennessee foi de lascar, porque eles arrumaram várias formas para perder um jogo que estava ganho. Lógico que a do Demercado foi a mais crítica, né? Ridícula. Mas, a defesa não conseguiu parar o Titans em drives do quarto, o ataque não conseguiu fazer mais nada. Deu um gostinho de Cardinals de vários momentos do passado, que a gente achou que com essa administração a gente fosse ser um pouco mais firme em como os jogos correriam, que foi o que aconteceu nos últimos 2 campeonatos, mesmo que o número de vitórias não tenha sido grande. Mas a forma como essa derrota dos Cardinals aconteceu, eu acho que bagunça o time para o resto do campeonato. Lesão, tiveram algumas mais graves, né, que vai perder toda a temporada, mas eu vou ficar com o running back calouro dos Chargers, o Mario Hampton, que teve um problema no tornozelo, foi colocado no IR provisório, ou seja, pelo menos 4 rodadas ele vai ficar de fora. O Chargers já tinha perdido o outro running back, né, dali de frente, que era o Najee Harris, contratação da off-season, e agora vai ter que apelar para uma galera mais, né, classe média ali para jogar. Unidade, numa faixa do jogo, né, que é o ataque de corridas, que é vital para o sucesso deles. Já tiveram problemas na linha ofensiva, agora tem no backfield. Então com os Chargers fica sempre aquela dúvida se as bruxas não vão voltar a atacar, né? Então por isso eu trouxe o Romário. O reencontro, cara, o mais notório era do Diggs contra o Bills, mas eu resolvi trazer um outro, do head coach dos Cowboys, novato, o Martin Schottenheimer, contra o time em que ele teve o trabalho de mais notoriedade, que foi o New York Jets, naquela época do Rex Ryan. Coincidentemente, até numa semana em que seu quarterback, que o comprometeu em algumas situações, fez uma cagada danada, o Mark Sanchez, e está enrolado com a polícia agora. Quer dizer, seu ex-quarterback, né? Mas o Schottenheimer ganhou uma partida importante e que não teve dúvida. O placar foi 37-22, mas os 22 pontos do Jets, basicamente todos vieram naquele tempo que, né, da partida que eles chamam de garbage aqui, né, seria lata de lixo, que é quando já não valia mais nada, né? Então foi uma vitória completa do time do Schottenheimer, e no seu estilo também, né? Já que os Cowboys correram 180 jardas, média de 6.2 por tentativa de corrida, além dos 4 touchdowns do deck. Foi então um
uma vitória completa, eu tenho certeza, com uma satisfação especial para o Schottenheimer. Up and down, eu vou para o jogo entre Carolina Panthers e Miami Dolphins. Carolina estava precisando de ter um jogo de corridas como teve, talvez tenha até excedido, né? O Rick Dowdle, contratação também de off-season, que já tinha jogado bem na reta final do campeonato pelos Cowboys no ano passado. Ele correu para 206 jardas. Podia ter sido facilmente o destaque ofensivo da rodada, né? 9.0 jardas por tentativa de corrida e um touchdown. E o Hubbard não estava entregando nada próximo disso, né? Teve uma lesão e o Dowdle assumiu como titular. Se ele manter bom nível de performance, o Panthers pode voltar aí a conversa de NFC South, apesar do Buccaneers estar desgarrando, né? Por outro lado, sem Tyreek Hill, Miami precisa dos seus outros playmakers, né? O Waller até apareceu na red zone de novo, o Waddle teve touchdown, mas o Achane, que é o atual elemento de uma... O Waddle é muito rápido também, mas é um playmaker de velocidade, né? Conquistou só 16 jardas correndo com a bola em 10 tentativas. Pô, não dá, né? E ele até teve um touchdown recebendo, mas correr com a bola seria fundamental para segurar o resultado, não deixar o Panthers virar como virou, né? Então, foi a versão running backs do up and down. Vamos então aos destaques da rodada. O ofensivo é Baker Mayfield, cara. O cara foi até Seattle, ambiente hostil, completou 29 de 33 passes, mano. 379 jardas, média de 11.5, 2 touchdowns e uma interceptação. Sofreu um sack só de uma defesa agressiva. Foi uma performance contra uma defesa forte. Então é inegável o mérito que o Baker Mayfield está tendo nesse campeonato e com uma autoconfiança gigantesca para conseguir essas viradas. Foi a 4ª vitória de virada do Buccaneers. Incrível aí esse começo do Baker Mayfield. Na defesa eu vou com um jogador de impacto que é o Nick Bonito, pass rusher dos Broncos, que recebeu um baita contrato na véspera de começar o campeonato e está confirmando que o Denver fez a coisa certa, né? Foram 2 sacks e meio e impacto no jogo e na vitória sobre o campeão Philadelphia Eagles. Special Teams, punch bloqueado por, como é que é o nome do sujeito? Segun Olube, dos Colts, abrindo caminho para o resultado elástico em cima dos Raiders, porque o Raiders saiu na frente, o Colts já tinha empatado, e esse punch na linha de 8 jardas dos Raiders, o Taylor fez logo um touchdown, e aí abriram e nunca mais pararam, né? Então esse punch foi fundamental. Calouro, eu vou com o running back de Washington, o Ja'Cory Cross-Merritt. Escolha de 7º round. E com certeza o mais produtivo calouro running back desse campeonato. Até aqui, né? 5 rodadas. É pouco ainda, mas até aqui é o mais produtivo. Cara, rápido, quebra tackle. Nessa partida contra o Chargers, que tem uma defesa boa, né? Ele conseguiu 111 jardas, média de 7.9 por tentativa de corrida, 2 touchdowns, ainda pegou mais seus 2 targets para 39 jardas, ou seja, encontrar aí um jogador muito interessante, o Washington. Para fechar, a jogada é mais uma jogada de pataquada, mas ela é espetacular, né? A Arizona foi interceptar uma bola do Cam Ward, o rapaz soltou a bola, interceptou e soltou. Aí ficou um bate-rebate, chuta para aqui, chuta para lá e a bola sobra dentro da end zone pro Tyler Lockett, antigo algoz dos Cardinals, enquanto jogador do Seahawks, foi crucial para essa vitória maluca que os Titans tiveram. O link, infelizmente, está lá no site. Valeu, galera. Até semana que vem não. Semana que vem não vai ter o Semana no Retrovisor, porque eu vou viajar, vou tirar uma semana de férias e não vou conseguir gravar de onde é que eu tô, então a gente volta depois da semana 7. Valeu, galera, até mais.